Olá, seja bem-vindo a este vídeo demonstrativo do nosso treinamento preparatório para você obter a certificação PMP do PMI. Eu sou o Nocera, sou diretor da RJN e vou procurar mostrar nesse vídeo como é que nós desenvolvemos o nosso treinamento preparatório PMP. Na aula inicial, nós vamos falar um pouquinho de como se tornar um PMP, por que se tornar um PMP. Também vamos falar sobre a elegibilidade, sobre o treinamento preparatório, sobre essa fase de estudos e especificamente também sobre o exame PMP. Então nós vamos ter lá as informações sobre o exame, em termos de quantidade de questões, de tempo para a execução do exame, quantas questões você deve acertar para ser aprovado, né? Como é que você vai se preparar para o dia do exame, como é que você vai se preparar para a hora do exame em si. Então eu tenho várias dicas aí para o momento do exame. Depois nós vamos entrar aí na primeira aula e vamos falar sobre o material didático, sobre o plano de estudos e recomendações gerais de estudos. Vou apresentar o material didático, no caso aí temos o PMBOK, o livro do PMI. Aqui nós temos o meu livro preparatório PMP, com 700 páginas e com muitos exercícios para você desenvolver e para você ir se acostumando às provas, às questões do exame. Também temos um pôster que tem todo o mapeamento dos processos de gerenciamento de projetos e também um fluxo aí simplificado desses processos. Também nós temos uma folha de fórmulas, com todas as fórmulas que caem no exame, para você ter sempre ao seu lado e sempre ir consultando e com o tempo ir memorizando essas fórmulas, aprendendo essas fórmulas. Também nós temos um pôster para você planejar os seus estudos, com uma sequência, a sequência correta de como você deve estudar para o exame. Um capítulo do PMBOK, um capítulo do meu livro, um capítulo do PMBOK e assim por diante. Então, cada uma dessas caixinhas aí você tem a data prevista, a data planejada e depois embaixo você tem a data real, para que você se planeje, para que você efetivamente tenha um compromisso com os estudos. Depois na parte inferior temos lá simulado 1, simulado 2, simulado 3 e assim por diante. Eu gostaria também de dizer para você que nós temos ainda como complementar ao material didático um CD de áudio com quase 80 minutos contendo dicas para o exame. Esse CD você vai poder ouvi-lo a qualquer momento, aonde você estiver. Bom, depois disso aí nós vamos fazer o quê? Um teste inicial com 50 questões, apenas para identificar qual é o seu nível de conhecimento em gerenciamento de projetos de acordo com a técnica do PMI, de acordo com a metodologia do PMI. Depois nós vamos para a aula 2, então aí é uma aula de fundamentos de gerenciamento de projetos. Nós vamos ter aí várias informações que você deve saber para o exame e sempre, no final de cada capítulo, nós temos lá as informações complementares e lembretes para o exame. Então eu sempre coloco algumas informações aí que você deve realmente ter em mente para se dar bem no exame. Depois, nós temos aí também no final de cada capítulo os exercícios daquele capítulo especificamente. Então, por exemplo, os exercícios da aula 2 terão exercícios apenas de fundamentos de gerenciamento de projetos. Então tem um exemplo aí de uma questão desses exercícios. E depois nós vamos para a aula 3, os processos, uma visão geral de todos os processos de gerenciamento de projetos. Perfeito? Então nós vamos mostrar aí quais são as áreas de conhecimento, uma a uma, e quais são os processos que nós temos um mapeamento de todos os processos e, logicamente, cada um dos processos fazem parte de todas as áreas de conhecimento. Posteriormente nós vamos para a aula 4,
gerenciamento da integração. Então nós vamos ver todos os processos de gerenciamento da integração do projeto, as suas respectivas entradas, as ferramentas e técnicas e as saídas. E para cada um desses processos eu tenho um fluxo dessa forma que você está vendo aí na tela, tá? Que representa de uma forma muito clara as entradas, as ferramentas e técnicas da esquerda para a direita, as saídas e quais os processos que são impactados pelas saídas de cada um dos processos. Então é uma forma muito fácil de você ter a visão geral. Isso você só vai encontrar no meu livro. Então vamos processo por processo de gerenciamento e integração. Estou mostrando aí para você todos os processos. E logicamente existe a parte descritiva, né, de cada uma das entradas, ferramentas e técnicas e saídas. E também, conforme eu já falei, sempre terão as informações complementares e lembretes para o exame, como essas que eu estou colocando aqui na tela. E depois vem exercícios desse capítulo, no caso de integração. Então tem um exemplo aí de um exercício. Depois nós vamos para o gerenciamento do escopo. Então mesma coisa, vamos mostrar cada um dos processos, ferramentas, as técnicas, as saídas. Vamos mostrar aí algumas técnicas ou ferramentas que nós utilizamos, veja, de uma forma muito prática, visível, que você vai entender e vai se preparar bem para o exame. Uma outra técnica também, mais um outro. As saídas. Isso para cada um dos processos. E logicamente, conforme eu já falei, depois nós vamos ter lá no final os lembretes, né? Informações complementares, os lembretes para o exame e os exercícios de escopo. Bom, eu não vou repetir, né, daqui para frente todo esse esquema que nós temos de ver todos os processos. Depois nós temos informações e lembretes complementares e também os exercícios. Não vou repetir para o restante das áreas de conhecimento, mas em todas elas segue essa mesma sequência. O que eu gostaria de mostrar para você é que nas áreas de conhecimento, praticamente todas as áreas de conhecimento, nós temos leituras complementares, além disso que eu já falei. Então, por exemplo, no gerenciamento do tempo, nós vamos ter lá conceitos e técnicas de planejamento de projetos, uma leitura também sobre estimativas de duração das atividades, sobre diagrama de rede e sobre as ferramentas e técnicas de desenvolver o cronograma e controlar o cronograma. Depois, no gerenciamento dos custos, nós vamos ter principalmente a análise do valor agregado. No gerenciamento da qualidade, nós vamos ter uma leitura complementar sobre os teóricos da qualidade, sobre as ferramentas da qualidade. Tá? Então, por exemplo, nós temos lá o diagrama de Pareto, vamos ter o diagrama de causa e efeito, vamos ter os histogramas, as listas de verificação, diagrama de dispersão, fluxogramas, os gráficos de controle e as ferramentas adicionais de gerenciamento e controle da qualidade. Então tem algumas ferramentas adicionais que nós vamos ver uma por uma. Por exemplo, diagrama de afinidades, diagrama de árvore e outras ferramentas e técnicas complementares do controle da qualidade. Depois, em recursos humanos, nós também vamos ter lá uma leitura complementar sobre essa área de conhecimento, como a teoria de Maslow, a teoria das expectativas, a teoria de Herzberg, teoria da realização,
teorias do comportamento humano, como a teoria X e Y de Douglas MacGregor. E também nós vamos ver métodos de resolução de conflitos, uma leitura complementar sobre conflitos e os seus métodos de resolução. Então vamos mostrar aí alguma coisa sobre isso. E comunicações, nós vamos ter também uma leitura complementar falando sobre dimensões da comunicação, sobre o modelo de comunicação, sobre os canais de comunicação e alguns outros tópicos aí relacionados à comunicação do projeto. Nos riscos, nós vamos ter aí uma leitura complementar sobre ferramentas de identificação de riscos, então as técnicas de coleta de dados, análise SWOT, técnicas com diagramas. Também nós vamos ver as ferramentas e técnicas de análise qualitativa dos riscos, como a matriz de prioridade e impacto. Sobre a análise quantitativa, nós vamos ver sobre a análise do valor monetário esperado, análise da árvore de decisão e análise de Monte Carlo. Estratégias de resposta aos riscos também é outra leitura complementar da área de conhecimento de riscos. Depois nós vamos para aquisições, então nós vamos ver principalmente os contratos, os tipos de contratos definidos pelo PMI. Então temos aí os 3 tipos de contratos. No gerenciamento depois das partes interessadas, nós vamos ver como identificar e gerenciar as partes interessadas no projeto. Então temos aí algumas informações sobre essa identificação das partes interessadas e como gerenciar as partes interessadas. Depois nós vamos para exercícios de ética e responsabilidade profissional. Aqui eu vou mostrar um pouquinho só do que prega o Manual de Ética e Responsabilidade Profissional do PMI e depois mostrar para vocês vários exercícios aí para que vocês se preparem também de uma forma apropriada para o exame, considerando considerando o Código de Ética do PMI. Bom, quais são as opções para você participar desse treinamento? Você pode participar através de videoaulas ou em company, ou então turmas abertas para grupos. Se você tem alguns colegas que desejam também obter a certificação, você pode nos contatar que nós fazemos uma turma específica para o seu grupo. Acesse o site www.rjn.com.br para obter maiores informações sobre esse treinamento ou então nos mande um e-mail para treinamento@rjn.com.br. Eu agradeço a sua audiência, desejo a você muito sucesso e um grande abraço.